Alô você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar o Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Repórter traz informação quente que deixa Braz em apuros no Flamengo. Flamengo define primeira demissão para a temporada de 2024. 100 milhões de reais confirmado. Vasco decide contratar Bruno Henrique e Quentinha acaba de vazar no Flamengo. Jorge Jesus sofre drama na Arábia e situação triste chega ao Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o famoso PVC, nos últimos 4 anos, o Flamengo gastou 37 milhões de reais para demitir 8 treinadores e vai ter que desembolsar mais de 16 milhões caso seja necessário dispensar o Sampaoli na semana que vem ou antes do final do seu contrato, que só termina no final de 2024. O Marcos Braz não corre risco de perder o seu cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo, depois de se envolver numa briga num shopping aqui no Rio de Janeiro. O presidente Rodolfo Landim e seus pares o enxergam como vítima. O Marcos Braz estava com a sua filha numa situação totalmente constrangedora. Ele foi ameaçado de morte na frente da própria filha e teve uma reação. Vocês conversem com ele, com certeza ele se sentiu muito ameaçado e acabou reagindo. Mas ele é a vítima nessa história, disse lá o Rodrigo Duche de Abrantes, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. O Braz se posicionou oficialmente durante a coletiva de imprensa nessa quinta-feira sobre o que aconteceu exatamente. É fato sabido que ele foi acusado de agredir um torcedor durante uma briga num shopping aqui do Rio de Janeiro e deu a sua versão da briga com o entregador Leandro Campos. Segundo o Marcos Braz, ele foi ameaçado de morte e xingado pelo torcedor ao falar que estava acompanhado de sua filha, que faria 15 anos no dia seguinte, e ele estava ali para comprar um presente para ela, que chegou acompanhada da mãe e de mais 2 amigas. Lembrando que Marcos Braz não mora com a filha. Além de detalhar o que aconteceu, o Braz também avaliou a sua situação no Flamengo e se vai permanecer no cargo diante desse episódio. Aspas, já refleti. Quem determina a minha continuidade ou não é o presidente Rodolfo Landim. E ao que me consta, estaremos juntos em 2024. E antes de 2024, temos muita coisa para fazer nesse ano, disse o dirigente, que afirmou que em nenhum momento pensou em deixar o seu cargo no Flamengo. O Marcos Braz também contou que entrou em contato com o presidente e relatou o que havia acontecido logo depois da confusão. Aspas, relatei ao meu chefe direto o ocorrido. Imagine meu chefe direto com agenda em Brasília, em lugares importantíssimos e em lugares que são um canhão, com gente falando que eu estava brigando no shopping, tinha ido para cima de um torcedor com vários seguranças e que eu não estava com a minha filha. E eu tive que relatar tudo para ele. O vice-presidente de futebol do Flamengo ainda afirmou que está acostumado a lidar com cobranças e pressões e que não tem segurança particular e estava sozinho no dia do ocorrido. Queria deixar claro que quando eu aceitei o cargo de vice-presidente do Flamengo, até por ser criado dentro da Gávea e nesse ambiente, eu tinha noção clara do que é ser vice-presidente de futebol. Eu sei da pressão, dos questionamentos e das situações políticas. Eu estou preparado para estar no cargo, mas para o que aconteceu ontem, eu não me preparei para ser ameaçado do lado da minha filha e ela sendo ameaçada também verbalmente em loco. Peço desculpas pelo transtorno que causei, não para ele. Peço desculpas aos pares da diretoria e à torcida do Flamengo. O Marcos Braz destacou que foi vítima da situação e não pretende ignorar o fato. Ele afirmou que vai até as últimas consequências sobre esse assunto, estando ele no Flamengo. Isso foi covardia, mas eu não vou me ajoelhar. Não sou valente nem nada, mas não vou me ajoelhar. Sou vítima disso tudo, mas vou até o final dessa história. Eu estando no Flamengo ou no cargo, sendo vereador ou assumindo o cargo de deputado federal, porque eu sou suplente. Isso aqui não tem fim. E outra coisa, eu não me lembro de ter mordido esse torcedor.
O jornalista Renato Maurício Prado, ferrenho crítico da sua gestão, opinou sobre essa sua fala na coletiva e criticou essa entrevista. Aspas, a entrevista do Marcos Braz foi um desastre completo. Apelar para um blackout de memória para não confirmar a agressão e a tal mordida na virilha foi um ato ridículo atroz. A ameaça de morte em momento algum foi esclarecida. As justificativas para o seu comportamento como vereador dão até dó de se ouvir, publicou lá o jornalista. Lembrando ainda que o torcedor agredido vai dar uma entrevista hoje também coletiva junto com a sua advogada para dar explicações sobre a sua versão dos fatos. Nessa quinta-feira, o Flamengo recebeu uma boa notícia de acordo com o UOL. Isso porque, segundo o portal, os dois jogadores treinaram com o grupo e, com isso, aumentaram as chances de retornarem no jogo de domingo contra o São Paulo. Estou falando de Arrascaeta e Luiz Araújo. Vale destacar que ambos realizaram trabalhos em 3 turnos para conseguirem estar aptos. O elenco se reapresentou nessa quinta-feira no Ninho do Urubu. Os jogadores, que foram titulares contra o Goiás, fizeram um trabalho regenerativo. Já os demais atuaram no campo, como foi o caso do Wesley e do Gabigol, suspensos do último jogo. A dupla ainda está se recuperando de lesão e é dúvida para a decisão, mas a tendência é que eles joguem no sacrifício e devem constar da lista de relacionados para essa partida. Boa notícia, excelente notícia. Com 1-0 contra, no agregado, o Flamengo terá que vencer o São Paulo no Morumbi para sonhar com o título da Copa do Brasil. Uma vitória simples leva o jogo para os pênaltis. Já uma vitória por mais de um gol garante a conquista do pentacampeonato da competição, ainda no tempo normal. O nosso querido Jorge Jesus, ele está sendo bastante pressionado no seu cargo e na tarde dessa quinta-feira, uma situação ocorrida após um resultado ruim do seu time empolgou ainda mais a torcida rubro-negra nas redes sociais. Isso porque ele foi muito vaiado pelos torcedores do Al Hilal depois do empate em 1-1 com o modesto Damak nesta quinta-feira pelo campeonato saudita. Ao deixar o gramado do estádio Prince Sultan Abdulaziz, o Mister ele foi muito hostilizado pela torcida. Essa informação é da equipe de reportagem do portal ge.com. Os resultados do Al Hilal têm preocupado a direção saudita, que já convocou uma reunião com os empresários do Mister e disseram que podem rescindir o seu contrato caso o time não consiga dar a volta por cima nas próximas rodadas do campeonato saudita. Especula-se nos bastidores, que essa pressão em cima do português tem o dedo do Neymar, porque ele anda aí nada satisfeito com as declarações e atitudes do português. E corre a boca pequena nos bastidores árabes que a sua intenção é mesmo a demissão do Jorge Jesus para trazer o seu fraterno amigo Tite para comandar o Al Hilal. Bom, se você está curtindo o nosso programa, eu tenho um pedido para te fazer. Não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. É de graça, não custa nada. E se você ainda não é inscrito, me dá essa moral. Eu vou ficar muito feliz com você. Aperta o botão vermelho, inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu, muito obrigado. Manchete, 100 milhões de reais. Confirmado, o Vasco decide contratar Bruno Henrique e Quentinha acaba de vazar no Flamengo. Olha aí. Flamengo e Vasco são eternos rivais disputando jogos há mais de 100 anos. E hoje, o Flamengo está num patamar totalmente diferente do maior rival. E isso incomoda demais os vascaínos, que viram a sua equipe deixar de ser protagonista para brigar sempre para não cair de divisão. Com a chegada da 777, os cruzmaltinos criaram uma esperança de que as coisas iriam mudar. E essa empolgação ficou ainda maior quando um dos donos do Vasco cravou que o orçamento financeiro do clube seria igual ou até maior do que o do Flamengo. Mas isso até o momento não aconteceu. No último jogo, o Flamengo aplicou uma sonora goleada no Vasco de 4-0 no Maracanã. Sobre contratações, uma informação passada pelo comentaristazinho, o famoso enceradeira, nos canais de ESPN, vem chamando muita atenção. Entre os clubes interessados no Bruno Henrique, um deles é o Vasco da Gama, olha lá. O ex-jogador passou essa notícia ao vivo, onde trabalha e virou um tema de debate entre os torcedores. Lembrando que o nosso querido Bruno Henrique,
Ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano e a nação não quer nem saber de perdê-lo, mas a previsão da 777 é investir mais de 100 milhões de reais em reforços no ano que vem. O Palmeiras está na dele, assim como o Grêmio, o Fluminense, o Vasco e outros interessados. O Bruno Henrique, ele está no período de ouvir propostas e de fazer um pré-contrato. Ele quer renovar com o Flamengo e, como divulgado nessa semana, isso aí vai acontecer logo depois da final da Copa do Brasil, porque o Flamengo já sinalizou um bom aumento salarial e um contrato de 2 anos. Mas, segundo informações do mercado da bola, o jogador bate o pé em contrato de 3 anos e, por isso, as conversas ainda estão acontecendo, mas tudo indica que o final vai ser feliz. Aí eu pergunto, você renovaria por mais 3 anos com o Bruno Henrique? Coloca aí. Manchete: Flamengo define primeira demissão para a temporada de 2024. Flamengo passou pelo último teste antes da segunda partida da final da Copa do Brasil e o resultado não foi bom, nada animador. 0-0 contra o Goiás deixou a nação ainda mais bolada em meio a uma extensa crise no clube. Falta de empenho no time, crise na diretoria, briga entre Marcos Braz e torcedores, enfim, diversos problemas se acumulam, mas ao menos o torcedor rubro-negro acaba de ganhar um presentão. A partida decisiva da Copa do Brasil nesse domingo vai ter a presença de muitos torcedores do Flamengo vindos aqui do Rio de Janeiro. Mesmo com o jogo em São Paulo, no estádio lá do Morumbi, as filas para retirada de ingressos no CT do Ninho do Urubu, da Gávea, cresciam desde essa quarta-feira. O técnico Jorge Sampaoli prepara possíveis surpresas para o jogo e quem também decidiu mudar foi a própria diretoria. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Vene Casagrande, nessa quinta-feira, o Flamengo não vai manter mais o Jorge Sampaoli para 2024. Martelo foi batido. A decisão foi tomada de uma vez após certa dúvida sobre o destino dele. Existe ainda a falta de conhecimento sobre o momento exato em que o profissional vai deixar o comando do time, mas a nação já ganhou um motivo para comemorar logo. Não existe muita animação nos torcedores, até aqui pelo momento instável da equipe e pelo risco de perder mais uma final. As taças ficaram pelo caminho em 2023 e o Flamengo corre sério risco de não ser campeão de nada na atual temporada. Arrascaeta e Luiz Araújo devem ir para o sacrifício, a gente já falou nesse jogo da final. Falta pouco para a gente se ver livre desse argentino aí maluco. Vale lembrar que com a vitória ontem do Atlético Paranaense de 2-1 em cima do Internacional, o Flamengo caiu mais uma posição na tabela. Agora está em 7º lugar, que é a zona de classificação para a Sul-Americana. Repórter Eric Faria traz informação quente que deixa Braz em apuros no Flamengo. A quinta-feira no Ninho do Urubu foi marcada pela entrevista coletiva do Marcos Braz após a confusão com o torcedor no shopping aqui do Rio de Janeiro, há 2 dias atrás. O Cartola afirmou que ouviu ofensas sem reagir dentro de uma loja. Segundo ele, a história mudou quando as ameaças foram feitas por esse rubro-negro ao lado da sua filha de 14 anos. O Braz afirmou que partiu para cima do torcedor quando ouviu a frase "se a sua filha". Em seguida, Braz foi encaminhado à delegacia para prestar depoimentos. Não tenho vergonha de ser vítima. Vocês têm que acreditar em mim. Sistematicamente eu sou xingado por torcedores. E repito que nunca fiz uma banana para um torcedor. Isso foi covardia, mas eu não vou me ajoelhar, defendeu-se lá o Cartola. Durante o programa Seleção Sport TV, o repórter Eric Faria deu uma versão diferente do que o Braz teria falado no seu depoimento à polícia. Nessa parte policial tem um trecho bem importante a se falar, porque o Braz, inclusive, cita que o que despertou a atitude dele de partir para cima do torcedor foi a frase que ele proferiu contra sua filha. Ele falou um palavrão semelhante a "dane-se sua filha", e isso despertou o impulso de ir para cima dele. Mas a gente apurou que no dia em que ele depois, na 16ª DP aqui na Barra da Tijuca, ele não citou essa frase lá. Os trechos do depoimento que ele relatou na ameaça estão no depoimento dele e não tem essa fala não.
Não é o que eu acho ou o que pode ser, é o que está no depoimento, contou o jornalista ao vivo no Seleção Sport TV. Segundo o depoimento lido pelo Eric Faria, o Braz teria ouvido um torcedor dizer: "Vou te matar, que esculacho, se não ganhar o título você vai ter problemas, se não ganhar o título nós vamos te matar, pede para sair, senão você vai morrer também, manda o treinador embora rápido." Aí eu digo para vocês, meus amigos e minhas amigas, agora vai ficar esse disse-me-disse, um jogo de empurra, mas a pergunta que não quer calar é por que no dia do depoimento na delegacia o Braz não falou o que está falando agora? Muito estranho, concorda comigo? Até parece que ele foi instruído a falar isso agora para tentar aí melhorar a sua situação. Mas longe de mim aqui querer julgá-lo, porque eu não estava lá e nem tenho provas disso. Eu só vi a filmagem dele e um segurança do shopping chutando o torcedor. Vamos aguardar aí o laudo definitivo da polícia para ver o desfecho de mais esse lamentável episódio envolvendo o nome do Flamengo. Que faz, hein? Aí eu te pergunto, você acha que o Braz está falando a verdade ou está mentindo para poder melhorar a sua situação? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!